a minha vida, quem é que está no controle disso tudo. Eu não estou vendo a mão de Deus, parece que tudo dá errado, parece que alguma coisa está muito errada comigo. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 45, versículo de número 7. Eu acredito que você já deve ter aberto e eu vou ler. Diz o seguinte: Deus me enviou à frente de vocês a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui nesse país e garantisse que tivessem descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, foi Deus. Aleluia. Deixa eu te contextualizar. Eu sei que você provavelmente, assim como eu, já ouviu milhares de vezes sobre José, sobre o roteiro da história dele. E eu também já preguei várias vezes, já li várias vezes. Mas alguns dias atrás eu cheguei nesse final de texto, sem muita pretensão, em um momento de devocional. Para você entender, José tinha acabado de descobrir que aqueles que venderam ele, tentaram assassinar ele, traíram ele, estavam na frente dele, e eram os seus irmãos. E José havia se manifestado a eles, tinha acabado de dizer: eu sou José, o irmão que vocês fizeram o que fizeram. Só que quando isso acontece, a Bíblia diz que um medo tomou conta dos irmãos de José. Porque a primeira coisa que eles pensaram é: nós vamos morrer na mão de José. Nós vamos ser condenados, sentenciados pelo José. Só que aí José, ele diz: não fiquem com medo. Ele acalma os irmãos. Entenda, ele acalma aqueles que traíram ele, venderam ele. Ele acalma ele dizendo: fiquem tranquilos, não se recriminem. De uma outra forma ele está dizendo: tire essa cara de medo, eu não vou fazer nada com vocês. E a maturidade de José é tão elevada, está num nível tão alto que ele diz: não foi vocês que me enviaram para este lugar. Aleluia. Eu quero que você grave isso. Não foi os teus inimigos que te trouxeram para este lugar. Não foram os que te caluniaram que te trouxeram para este lugar. Não foi as frustrações que te trouxeram para este lugar. Quem te trouxe para este lugar foi o Senhor. E a partir de agora o coração de José está diferente. Os irmãos estão assustados, porque ele está assumindo que tudo que ele viveu foi Deus que mandou que acontecesse. Interessante isso, porque nós temos muita dificuldade de, no meio de qualquer processo da vida, encontrar a vontade boa, perfeita e agradável de Jesus. É muito fácil quando as coisas acabam. É muito fácil quando o final da história chega. A questão é: e no meio? Quando a tempestade está alta, quando o mar está revolto, quando é que nós conseguimos ter uma compreensão como essa? Nós acabamos de sair de um ano 2022, que para alguns foi maravilhoso. Para mim foi um ano maravilhoso. Eu tive minha filha, eu vivi coisas extraordinárias no ministério. Mas eu sou cidadão de um país que teve problemas. Sou morador de um planeta que teve seus problemas. Nós acabamos de enfrentar uma pandemia. Nós tivemos uma eleição muito conturbada no nosso país. E eu estava conversando com um amigo meu agora. Ele disse assim: agora só falta uma coisa: o Brasil perder a Copa. Sangue de Jesus, irmão. Pois não é que o rapaz estava tão atentado que ele... Eu não sou mais amigo dele a partir desse ano. Mas é isso, a gente saiu de um pouco de uma circunstância de caos. E eu quero que você entenda, você nesse cenário, nós somos assim. Chega uma hora da nossa vida que a gente grita: quem é que está controlando essa bagaça?
Quem é que está controlando a minha vida? Quem é que está no controle disso tudo? Eu não estou vendo a mão de Deus. Parece que tudo dá errado. Parece que alguma coisa está muito errada comigo. E essa impressão, ela domina não só o teu coração, ela domina o meu, muitas das vezes, ela domina de muita gente. Para meu país, eu começo a ver gente distante, ausente, abatido, como se tudo tivesse acabado. Sabe, gente chegando cansado. Ó vida, ó céu, ó azar. O sangue de Jesus tem poder. Eu quero que você entenda que o barco da nossa vida, que a embarcação da nossa história não está à deriva no meio do oceano. Que o Deus de toda a criação ainda está no controle do nosso país, que o Deus de toda a criação ainda está sobre o governo da nossa história, que Deus de toda a criação está sob o comando da sua vida, da sua família, dos teus filhos e do teu 2023. Agora, a parada é, no meio da guerra, olhar isso é difícil. E eu confesso, quando eu li e leio sobre os homens da Bíblia que Deus deu presentes extraordinários, a coisa que me assusta um pouco é que a forma que o presente é embalado nunca tem muito a ver com o presente. Eu chamo isso de presente estranho. Você recebe algo de Deus e a embalagem é meio doida, é meio estranha. Você vai abrindo e não vai entendendo, não consegue descobrir o que está lá dentro. E parece que a gente passa muito tempo abrindo aquele presente, às vezes até cansa. Eu me lembro de uma propaganda há muito tempo na televisão, de uma senhora que é uma rica do Brasil. E ela diz, no Amigo Secreto, inclusive, é só uma lembrancinha. E é um helicóptero embalado. E helicóptero tem formato. Eu sei que os irmãos de Orlando tudo sabem o que é isso. Todo mundo já andou, todo mundo tem. Só recebe, irmão, pronto, aleluia. Escute. Então você olha o presente e diz, você sabe o que tem dentro porque tem formato. Agora, quando Deus dá alguns presentes para o homem, quando Deus nos dá missões muito grandes, quando Deus nos dá tarefas grandiosas, o pacote é muito estranho. Deus chamou Noé para construir uma arca e salvar a humanidade. O pacote era construir uma arca. E demorou 120 anos para construir a arca. Demorou mais tempo para abrir o pacote do que usar o presente. Eu sei que é um pouco ruim ouvir isso, mas olha para Abraão, olha para Isaac, olha para Jacó, olha para os homens da Bíblia. Todos eles tinham missões extraordinárias, mas a maneira foi estranha. Quando eu digo estranho, eu estou dizendo difícil, complicado. Não dava para entender muito bem. Então agora, olhando para José, a gente começa a ver que a vida de José não combina em nada com o que ele está vivendo no final. Ele só tem uma coisa, uma palavra, e no final uma realidade. Agora, o processo disso, o meio dessa história toda é muito complicado. Foi vendido, sabe, ele foi traído, foi esquecido, caluniado. E é nesses cenários da vida onde muitos de nós cansamos. É onde muitos de nós paramos de viver. E essa percepção que compartilhei com vocês sobre as pessoas que estão parando de ver, parece, na minha família. Eu não sei se você identifica isso dentro da sua casa, mas é porque há um desânimo que parece que está meio por osmose, ultrapassando as pessoas. E as famílias estão um pouco apáticas. Os pais parece que estão um pouco distantes, porque a cabeça está em outro lugar. Desculpa, eu preciso só fazer uma pergunta, porque eu não quero me sentir um alienígena aqui. Você também está vendo isso acontecer? Eu vou perguntar de novo. Só levanta a mão, não precisa nem falar nada não. Você está vendo isso acontecer? Então eu quero compartilhar algo que para mim é a realidade da vida de José. José provavelmente teve fases da vida dele que passou por desânimos profundos e que se sentiu esquecido, que se sentiu abandonado pelo próprio Deus. Eu quero que você pegue tudo isso para você, por favor, porque eu não quero que você entre em 2023 com esse coração de 2022.
Eu não quero que a gente entre num novo ano. Eu queria que algumas pessoas da minha família parassem agora para ouvir. Eu queria poder entrar na casa de cada brasileiro que não festejou com a família, que ainda não deu um beijo na esposa, que ainda não abraçou os filhos como faz em todo Natal, que ainda não viveu porque parece que algo está muito estranho, e dizer: ei, bebê, escute, tem uma palavra de Deus sobre você. Tem uma palavra de Deus sobre você. José tem uma palavra de Deus sobre José. Entrar lá no cárcere e dizer: José, tem uma palavra de Deus para você. Encontrar o garoto do estádio vendo o André Valadão e dizer: ei, garoto, tem uma palavra de Deus sobre você. Tem uma palavra de Deus sobre você. Olha para quem está pertinho e diz: tem uma palavra de Deus sobre você. Tem uma palavra de Deus sobre você. Não desista. Deus ainda está no controle. A história, ela é muito longa. Eu só tenho 2 horas. Daqui a pouco é meia-noite. Mas escute isso. A rota de José é: bom, o sonho e a vida vai dando um downgrade gigante. Vai preso, caluniado, a confusão gigante. Só que tem uma coisa: José permanece sendo o José. José ainda tem o sonho, José ainda tem o dom de Deus, José ainda tem a palavra de Deus sobre ele, mas o cenário não tem nada a ver. Ou seja, a palavra de Deus ainda é presente, mas o pacote do presente ainda não foi desembrulhado. E o tempo parece que não está passando. E aí eu comecei a olhar durante essa semana sobre alguns paralelos e comecei a identificar que existe um negócio que Deus deixa muito claro ao longo de toda a palavra: que acontece algo com quem não desiste. Acontece algo com quem não abandona a missão. Acontece algo com quem não desfalece. Acontece algo. Vou te lembrar só de um exemplo: Isaac começou a cavar poços, lembra disso? Isaac é muito rico, é mandado embora de Gerar. E agora ele está cavando poços para alimentar os animais, para fazer o seu acampamento. E o primeiro poço que ele cava tem água. Tem água. Irmão, não importa. Quem tem uma palavra de Deus é perseguido pela palavra. Mesmo no meio de desertos, encontra água. Acontece alguma coisa, tem provisão, tem o favor do Senhor. Mas não é sobre isso. Ele cava um poço, os pastores de Gerar vão lá e tampam o poço. E ele cava o segundo poço. Ele não para. Ele não para de viver. Ele não desfalece, ele continua. Ele cava outro poço. Agora, dentro do poço tem... Até o povo de Gerar, os pastores de Gerar descobrirem, e vão lá e fecham mais um poço. Lembra José? Foi lembrado. Aí alguém devolve ele para a prisão. Uau, José está na casa de Potifar. Aí a mulher de Potifar destrói tudo. Prisão de novo. Parece que é upgrade, downgrade. Vai, agora vai. Não foi. Você talvez entrou em 2022 dizendo: esse vai ser o melhor ano da minha vida. E você está aqui assim, ó. Oh, meu Deus do céu, como que eu ainda estou vivo? Tá só a capa da gaita, mas tá aqui. Ei, fala aí, você está aqui, você está vivo, tem uma palavra sobre você. Então, entende, o Isaac cavou o segundo poço, cobriram. Aí ele foi para o terceiro poço. E quando ele cavou o terceiro poço, o que tinha no poço? Água. E o que aconteceu com os inimigos dele? Cansaram. Ai não, você não ficou nem feliz. Eu vou deixar bem claro: se você perseverar, se você não desistir, se você permanecer, se você estiver na presença do Senhor, não importam as circunstâncias,
não é você que vai desistir, os seus inimigos vão desistir de você. Irmão, pega essa parada. Os inimigos do Isaac falaram assim: ah não, mais um poço. O homem não para de cavar, a gente entulha, ele cava outro. A vida bate, ele segue e parece que nada aconteceu. Tem promessa, tem uma palavra de Deus sobre, tem sangue nos olhos, tem presença do Espírito Santo, tem uma graça que não dá para explicar. Ele continua e os inimigos estão indo tudo atrás. Até uma hora, irmão, que os inimigos cansam, os inimigos param, os inimigos desistem. Eu vou contar um negócio engraçado para vocês. Esse dia alguém me perguntou: e como que é a parada de hater? Tem muito? O que vocês acham? Tem muito? Os irmãos sabem. Tem, irmão. Mas parece que às vezes eles estão cansados. É verdade. Eu estou sentindo um pouco de saudade de uns irmãos aí que me perseguiam e pararam. Oh. Eu vou dizer o que está acontecendo. É que a promessa de Deus ainda continua de pé. Deus não cansa, Deus não para de agir, Deus não para de trabalhar. E se eu não abandoná-lo, os meus inimigos é que me abandonarão. Irmão, declara isso sobre quem está perto de você. Fala assim: 2023, você vai fazer raiva nos inimigos. Eu não estou falando de pessoa, eu estou falando de circunstância, eu estou falando da história. Diga aí: você vai fazer raiva nos teus inimigos, porque você não vai parar, você não vai abandonar a presença de Jesus, você não vai parar, você não vai parar. Irmão, se você tem liberdade, sacode com raiva esse irmão, sabe, uma raiva gospel. Fala assim: você não vai parar. Não me olha com essa cara de cachorro sem dono, você não vai parar. Tem uma palavra de Deus sobre você. Vira a página, bebê. Bora. Sacode a poeira, bora, chega. Mas e o ano que vem? Deus está no controle. Não é o presidente que vai assumir, não é você. Não, é o Senhor que está no controle. Pelo amor de Jesus, irmão, o Senhor está no controle, o Senhor está no controle. Porque o que acontece? Os inimigos desistem de você. E com José? Com José aconteceu isso aqui. Um dia, teve um outro sonho, precisava de José. José foi, interpretou o sonho e precisava de um governador. Aí o José está lá, LinkedIn, em dia, tudo certo. Governador precisa, quem foi? Ou seja, se tem uma palavra. Ai, irmão, que agonia. Parece que não estão acreditando. Eu quero que você acredite nisso. Se você tem uma palavra. Calma. Se você tem uma palavra, calma. Ah, mas não, calma. Continua cavando o poço. Continua fazendo o que Deus está mandando. Não se canse de fazer o bem. Continue semeando. Continue glorificando o nome do Senhor. Continue exaltando aquele que te criou, aquele que te salvou, que mudou a tua vida. Continua. Seja escondido. Seja um lugar onde ninguém vê. Seja de joelhos dobrados, trancados num quarto. Continua. Mas continua crendo. Aí o José virou o governador do Egito. E aqui para mim é a coisa mais linda de todas. E também é a razão de muitos de nós não chegarmos nesse plano perfeito da vida. É porque os inimigos de José aparecem. Ô lindo. Os nossos inimigos vão aparecer depois. Eles vão aparecer. E aí você vai ter a oportunidade de você vai ter a oportunidade.
A vida muda, as promessas de Deus se cumprem. Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. E aí você viveu muitos processos, muitas dores, só que as dores não são para te tornar amargo. Os processos não é para te tornar áspero com a vida, não é para fazer você destratar os outros, não, é diferente. Olha José, os irmãos dele aparecem, e eu já estou no final da história. José diz: sou eu, o irmão de vocês. Aí os irmãos de José falam assim: a minha pressão baixou. Olha, eu queria dizer para você, José, que não foi minha ideia. Quem queria foi ele aqui, ó. Foi isso aqui, é bandido. Ele que queria a capa. Cada um deve ter dado uma desculpa e José tá... Aí José diz: gente, não fica se recriminando, não. Não foi vocês que me mandaram para cá. Ah, lindo. Você vai mudar a perspectiva dos teus inimigos agora. Você vai mudar a perspectiva, porque a gente constrói algo, mas vai ver diferente. Você vai ver os processos diferentes. Não, você vai dizer: não foi você que me trouxe para cá. Entende? Você vai reconhecer no final tudo o que você viveu, porque Deus estava fazendo, porque deixou acontecer, porque foi do jeito que foi. Agora não dá para explicar, porque o processo está no meio, mas quando ele acaba, quando a promessa de Deus se cumpre, quando a palavra dele é a verdade, você vai olhar e vai dizer assim: ai, entendi. Aí o teu inimigo vai aparecer, você não vai, você vai agradecer ele. Fala: muito obrigado. Hoje o povo fala, né? Gratidão. Não foi você que me fez vir para o lugar que eu estou. Foi o Senhor. Deus ainda está no controle de todas as coisas. Ele ainda é o Senhor e Salvador da minha vida. Ele ainda é o dono da minha família. Ele ainda é. Deus é poderoso para transformar toda maldição em bênçãos. Tudo que pode ter acontecido de ruim, Deus pode pegar tudo isso e transformar em bênçãos. Tudo que você reclamou, Deus pode transformar no teu maior testemunho. Você vai ter que contar a mesma história com outro coração. Antes você cantava com raiva, agora você vai contar chorando, dizendo: eu entendi. Não foi vocês que me mandaram para cá, foi Deus. O barco não está sozinho, o Senhor está no controle.